Fala galera, muito boa noite! Começando a nossa live Start com o Stater sobre Bolsa nessa segunda-feira, dia 10 de maio de 2021. Hoje, como vocês podem ver, eu estou num ambiente de corretora, obviamente estou na Guide Investimentos, para falar sobre o mercado, né? Eu vim aqui para fazer coisas do trabalho, aproveitar para gravar diretamente do nosso ambiente de trabalho. Posso até mostrar depois para vocês aqui rapidinho como que funciona. Mas o ponto é que nós temos muita coisa para debater sobre mercado. Eu comecei aqui nossa live até com um negocinho que eu seguro para gravar o primeiro minuto da bolsa. Depois eu vou deixar parado ali no suporte, tá? Vai parar essa tremedeira. Mas eu comecei assim para mostrar para vocês algumas coisas no computador, tá? Porque eu acho que é interessante a gente destacar. Primeiro de tudo, vamos começar falando sobre o que está acontecendo nesse mercado, tá? A bolsa hoje apresentou uma queda, né? Uma queda ali de 0,11, caiu 129 pontos. Mas assim, quando a gente observa, né, o que está acontecendo no mercado, a queda de hoje de fato foi uma queda muito modesta, né? Parece que os grandes bancos começaram a reagir, começaram a demonstrar, né, algum movimento um pouquinho diferente do que a gente estava habituado até então. Um grande abraço para a Lud, que entrou aqui na live e mandou coraçãozinho. O pessoal que está entrando também, muito obrigado pela presença de todos, tá? Pessoal, a bolsa, como eu disse, 121 mil pontos, né, 121.909 mil pontos no dia de hoje. Observamos uma sessão que foi interessante pelo seguinte fator: a bolsa lá fora, a Nasdaq, caiu, né, mais de 2%, uma pressão enorme devido àquelas preocupações quanto à inflação, que pode impactar, né, principalmente as empresas de tecnologia, enfim. Mas o ponto que eu gostaria de destacar é o seguinte: aqui no Brasil, quando a bolsa, né, parece que vai cair, fica um cenário super negativo, a gente consegue se resguardar devido à performance da Vale, né? A Vale, vocês sabem muito bem, tem mais de 13% do índice nas costas da Vale e tem servido de suporte. Hoje foi interessante, a Vale chegou até a disparar, eu vou comentar, óbvio, sobre o minério mais pra frente, tá? Mas a Vale começou a disparar e no fim do dia começou a entregar, né? Então chegou a bater ali os R$ 120, mais uma vez all-time high, né? Ou seja, máxima histórica. Entregou, realizou lucros até os 114 e quem surgiu foram eles. Deixa eu ver se eu consigo girar a câmera aqui. Ok, consegui. Veja só o índice hoje, pessoal. Quem mais puxou em termos de pontuação, tá? Veja só, Bradesco, Itaú, o outro Bradesco aqui, né? Ou seja, a PN e a Ordinária, Banco do Brasil. Então, pessoal, assim, interessante observar isso, né? A gente está falando aqui talvez uns 400 pontos do índice somente com os bancos, que era um setor que estava esquecido, abandonado e que ninguém se sentia confortável em estar posicionado. Henrique, você muda a sua tese, você estava falando muito sobre commodities, acha que é o momento de entrar nos bancos? Não acho ainda. Eu prefiro esperar para ver acontecer de repente, né, uma sequência maior para então montar um posicionamento. Se vocês observarem nossas carteiras hoje, a gente não está posicionado, tá? Nos grandes bancos a gente sente um pouquinho desconfortável quanto a isso. Agora, vale sempre ressaltar aqui o que tem acontecido, né? Os movimentos são interessantes e a bolsa tem sustentado por conta disso. Quando não é o minério que segura essa performance, a gente vê, portanto, né, uma solidez maior vindo diretamente do setor financeiro, algo surpreendente. A Petro reagiu de novo, não sei se vocês observaram aqui, a Petro subiu 1,3 hoje, ganhou 80 pontos na sessão e tem demonstrado uma solidez, né, o que me chama a atenção, porque de fato havia uma insegurança, né, no posicionamento quanto à empresa. Agora basta a gente entender se o Silvio Luna vai ou não vai, né, enfim, interferir na política de preço. É uma pressão que possivelmente a gente só vai ter mais pra frente, tá, pessoal? Desligaram a luz do andar, tá me incomodando um pouco isso. Deixa eu ver se eu consigo ligar lá enquanto eu vou falando com vocês. Peço desculpa, pessoal, vai ser um momento meio estranho aqui à noite, mas não dá para fazer a live no escuro, né? O pessoal já foi embora, deixa eu acender aqui rapidamente. E aí a gente continua na nossa saga aqui, na live, tá? Feito o jogo.
Bom, pessoal, desculpa essa interrupção, mas não dá para fazer a live no escuro, né? Como eu vinha dizendo, então, portanto, o negócio é esse, pessoal. Agora a gente tem uma segurança maior, pelo visto, vindo do setor financeiro, mas ainda não me sinto 100% convicto quanto a essa questão, tá? Eu prefiro ver para entender se isso será sustentado. E veja só como a Vale é importante. Para quem não observou, lá fora, a Nasdaq caindo mais de 2%, pressionada principalmente por empresas de tecnologia, teve uma pressão grande também das empresas aqui, né, na Bolsa Brasileira. Você pega a variação do índice, eu vou mostrar aqui para vocês. Principais quedas, veja só, Localweb, Banco Inter, B2W, Lojas Americanas, todas as empresas que se enquadram como tecnologia, né, disruptivas, caindo bastante, por sinal. Qualicorp ignora que pagou dividendos, a Bloomberg mostra errado, tá? Mas em termos de pontuação, olha quem significa pra gente de verdade. Vale caiu hoje, pessoal, 0,66 e foi a empresa que mais puxou o índice para baixo. Estamos na mão da Vale, tá? Essa é a grande verdade. A situação atual é de fato uma situação que nos chama a atenção devido a isso. A Vale cai na sessão 0,6 e puxa mais o índice para baixo do que uma Magalu caindo 3,5, Banco Inter caindo quase 5, enfim. Então, é isso. É o comentário aqui perfeito do Alemos Pinheiro. Vale me deixou rico e pobre hoje, né? Tá todo mundo nas mãos da Vale nesse momento. Mesmo se você não está posicionado na empresa, você está dependente da Vale. A Vale hoje é quem conduz a Bolsa Brasileira. Se a Vale entrar no mau humor, ao longo de um dia a gente vai ver o índice caindo forte e possivelmente um sell-off, tá? Então, estamos todos na mão da Vale? Sim. Agora, e aí? O que significa estar nas mãos da Vale, tá? Essa parte aqui eu acho que eu não posso mostrar, mas eu vou falar para vocês como que o mercado está analisando a Vale. O que eles estão enxergando de preço-alvo e depois eu vou passar a minha visão, tá? Então, Henrique, Vale bateu all-time high, chegou nos R$120. E agora? Hora de desfazer a posição, hora de pôr no bolso, acabou o fluxo, o minério não aguenta mais. Bom, nesse momento, vendo aqui na Bloomberg, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 analistas que cobrem Vale que, né, a Bloomberg consegue compilar suas análises. Desses 15 analistas, pessoal, 13 recomendações de compra e 2 neutros, nenhuma venda, tá? Preço-alvo médio que o mercado está trabalhando, R$128, né? Nós temos um target ali na casa dos 130. Maior preço-alvo nesse momento do JP Morgan, o analista Rodolfo, ele tem preço-alvo em R$158. E nós, aqui da Guide, estamos mais próximos da análise do Rodolfo do que da análise, por exemplo, é que tem alguns aqui que estão bastante defasados. Mas vamos supor aqui enfim, o cara do HSBC, não, Banco do Brasil, Mari Silva, tem R$120, né? O Bernstein também, Bob Brackett, tem 120. Nós hoje estamos mais próximos da análise do pessoal do JP. A gente possivelmente vai revisar nosso preço-alvo para Vale e aí agora, momento de fundamentos, tá? A Vale tá com o EBITDA projetado, veja só, isso daqui é super interessante. EBITDA projetado pelos analistas do mercado. Aqui, ó. É que eu não sei se eu posso mostrar isso, mas, enfim, confie em mim no valor, tá? EBITDA projetado para o fim de 2021, 195 bilhões de reais, certo? 195 bilhões. Eu vou abrir aqui a calculadora e vocês vão me falar se está barato, se está caro. 195 bi, certo? Você pega a dívida total dela, ela tem hoje 78... não, vamos pegar o EV. Ela está com dívida líquida, tá, pessoal? Caixa supera, né? Se você pegar ali o caixa da empresa, supera todas as dívidas. Se você não sabe disso, hoje a Vale tem mais caixa do que ela tem dívida. Então, começa por aí, beleza? Agora, o segundo ponto. Quanto que ela está valendo? Né? Qual que é o EV dela aqui? 606 bi. Ela está valendo, tá? 606 bi. O mercado possui hoje 195 bi de EBITDA para o fim de 2021. A Vale está negociando, ok, eu vou até mostrar para vocês para verem que eu não estou mentindo, a 3,1 vezes EV/EBITDA. 3,1 vezes EV/EBITDA. Agora vamos abrir os pares dela aqui, para que vocês tenham uma ideia. EQRV, só para base de comparação, nesse momento,
temos BHP, que é a segunda maior competidora da Vale, né, negociando a 6,4 vezes EV/EBITDA, e Rio Tinto negociando a 5 vezes EV/EBITDA. O que isso significa? A Vale hoje negocia quase com um desconto talvez de 30%, 40%, 50% a depender, né, da sua base de comparação em relação aos seus pares. E por que tem um desconto tão grande? Por conta do problema que teve, né, com as suas barragens, Brumadinho, tinha uma presença grande do BNDES, enfim. Mas o ponto é o seguinte, a empresa saiu lá dos seus R$60, né, que ficou algum tempo estacionado, foi para quase 115, se valorizou, você pegar os últimos 12 meses, enfim, infinitos por cento, mas tem muito fundamento, não é porque está no all-time high que vai parar de andar. Muitas pessoas me mandaram essa pergunta, é por isso que eu estou falando disso, tá? Não estou falando do nada isso daqui. Eu mandei hoje no Twitter para o pessoal, o que vocês querem que eu responda na live hoje, Start com o Stater? E muita gente me falou, agora, né, com essas empresas do setor de mineração, siderurgia, nas suas máximas históricas, faz sentido ainda estar posicionado? Será que é hora de vender, pôr esse lucro no bolso? Pessoal, fundamento. O minério, para quem não a comparou... eu li uma mensagem e misturei uma palavra. Para quem não reparou, o minério hoje bateu mais de $230 a tonelada no porto de Qingdao. É um patamar que ninguém imaginava que isso fosse ter, né, talvez há 3 meses atrás, ninguém ia imaginar isso nunca. Agora, se você somar esse fato com uma outra questão que eu julgo bastante importante, que é que os analistas não possuem esse tipo, né, de patamar de minério nos seus modelos, as perspectivas que eu estava falando aqui, né, de preço-alvo em 130, 140, do dia para a noite vai explodir, vai lá para cima. Você ainda está falando de uma empresa que está negociando a um desconto de 30% e 40% em relação aos seus pares. É um desconto monumental, né? Algo que de fato foge completamente do consenso do Nexo do que seria relevante. Tá? A empresa não tem dívida, vai gerar muito caixa. Eu entro aqui no que o Lemos Pinheiro disse. Quando a Vale vai pagar dividendos de quase 20%. Eu acho que 20% é muita coisa, mas não duvidem da Vale, mesmo nesse patamar de 114, 115 reais, pagar dividendos em duplos dígitos para o ano de 2021. Ou seja, um dividend yield, né, dividendos de mais de 10%, mesmo negociando nesse patamar atual. Então hoje a gente viu provavelmente uma realização de lucros, né? O pessoal que estava posicionado, ao longo das últimas 2, 3 semanas, o papel disparou, colocou o dinheiro no bolso e boa, né? O papel subindo 4%, lá ali nos 120 reais, colocou o dinheiro no bolso, boa, isso não julgo estar errado. Mas o ponto é uma pressão, né? Uma queda hoje que a gente viu sair ali do 120, fechar no 114, que não se justifica com fundamentos, mas nessa questão técnica, tá? É uma questão de fato de realização de lucros, do meu ponto de vista. Sigo muito, muito otimista para com o setor, beleza? Dito isso, eu vou até entrar já e emendar essa do Certain Spirit que eu disse também que ia comentar, tá? E aí abraçando já até que o Carlos está aproveitando para comentar aqui embaixo também. 132 mil pontos, vamos falar aqui, acima dos 130 mil pontos, tem fundamento para isso? Tem. Eu vou mostrar um outro gráfico para vocês. Para quem não está habituado, preço-lucro é uma relação, né, um múltiplo que o mercado olha muito. Né? Quando a gente está falando de empresa, é quanto tempo a empresa tem que, né, gerar lucro para justificar o patamar de preço atual. Então, em 5 anos de lucro, né, justifica esse preço que a empresa está negociando, enfim. E tem o preço-lucro também, né, do Ibovespa, que é a análise do lucro do índice, né, em relação a todas as empresas do índice e o quanto o índice está negociando. Né? Então, eu vou mostrar esse gráfico, que eu acho muito interessante e mostra como, de fato, o Brasil está barato. Então, Henrique, chegamos nos 121, 122 mil pontos, estamos próximos das nossas máximas históricas de 126 há algum tempo atrás. O que significa? Hora de vender? Hora de comprar? Não sei te dizer isso. Para mim, na verdade, é hora de comprar em termos de fundamento, né? Mas o técnico às vezes fala mais alto. Olha esse gráfico aqui, ó. Veja só, preço-lucro, tá? Histórico. Veja só que interessante, em 2015, sempre negociando próximo do primeiro e segundo desvio padrão. Né? Chegou abaixo do primeiro desvio padrão, volta para próximo da média. Subiu, chegou a beirar aqui, ó. Veja só, aqui é quase, né, o fim de 2016, ultrapassou, corrigiu para a média. E assim vai. Veja só,
o que está acontecendo agora? Isso daqui foi no ano passado, né? Explodiu para cima porque a projeção de lucro do mercado tinha de fato ido para o espaço, né? Então, lucro caiu, bolsa ficou lá em cima, explodiu aqui para cima, mas aí veja só, corrigiu por quê? Porque a perspectiva de lucro voltou a subir, os resultados vieram fortes, o pessoal começou a revisar suas estimativas e voltou para média, tá vendo? Próximo do desvio padrão. E veja agora o que aconteceu, né, nesse começo do ano. Agora a gente está falando aqui, ó, a gente está exatamente nesse patamar, 10,378, tá? Estamos abaixo do primeiro desvio padrão. O que é a tendência, vendo todo esse histórico? Corrigir pelo menos para a média, né? Que a gente está negociando hoje a 10,4 vezes praticamente. A média é 12,3, tá? Então, o que isso significa, minhas amigos? Significa que a bolsa ou está barata ou a projeção de lucros está muito elevada. Eu vi um estudo hoje, eu não me lembro da onde, que parece que aqui no Brasil quase 60% dos resultados vieram acima das expectativas. Então, se a projeção de lucro está lá em cima e os resultados têm vindo acima do que essas projeções dos lucros, isso quer dizer que talvez no fim desse earning season a gente estará vendo possivelmente, né, uma revisão de patamar de lucro para cima e o lucro fica embaixo da conta, né? O preço-lucro. Então, se está subindo a parte de baixo da conta da divisão, o que acontece? A divisão vai ficar ainda menor. A gente vai estar mais para baixo ainda do primeiro desvio padrão. Isso, na minha visão, em termos de fundamento, é compra, pessoal. É compra. Triggers. Bancos começaram a reagir. Possivelmente pode resultar, né, numa expansão do nosso índice. Banco ali é mais ou menos 20% do índice, tem espaço para isso. Petrobras, tirando o peso, o Silvio Luna demonstrando que não vai interferir, se ele continuar com essa linha, e a gente começar a ver um resultado que possivelmente vai ser bem forte nessa semana, vai também resultar numa apreciação do índice. A gente está falando de Petrobras que tem mais de 10%, e o setor financeiro mais de 20%, e Vale que, como eu acabei de demonstrar para vocês, está barato, mais 10%. Então a gente está falando praticamente 50% do índice que está, de fato, numa tendência, né, próxima a explodir em algum momento. Tá? Eu não sei se vai ser uma explosão forte ou se política vai continuar pesando. Eu falei muito de política, né, ali atrás, em algumas lives anteriores, ainda na live de domingo. É uma preocupação, é claro que é. Tudo isso somado ao fato que a vacinação tem se acelerado no país. É a vacinação em ritmo ideal? Não é. Claro que eu queria que fosse mais rápido, claro que eu queria que estivéssemos, né, vacinando no patamar que os Estados Unidos estava vacinando, mas a verdade é que o Brasil não está tão mal assim em comparação com outros lugares. Né? A perspectiva é que, segundo semestre, a situação já esteja um pouquinho melhor. Os números da pandemia têm caído, apesar dessa reabertura que estamos vendo. Então, na minha visão, estou otimista. Estou otimista, claro que é difícil falar isso no Brasil, qualquer momento pode acontecer uma cagada qualquer, mas eu estou otimista, tá? Então, respondendo, né, as perguntas ali no Twitter que eu tinha dito que eu pegaria logo de cara, né, eu falei que ia pegar de commodities, tinha falado se a bolsa, né, ia buscar esses 132 mil pontos, que o Certain Spirit, sempre presente na live também, grande abraço, tinha feito. E uma outra que eu gostaria de pegar também, antes da gente dar andamento aqui na parte das notícias, como vocês já sabem bem, enfim, eu gostaria de falar sobre o que a gente tem debatido muito tempo aqui, né? A gente está falando talvez desde o setembro, agosto, sei lá, do ano passado, sobre os frigoríficos. Chegou o momento, né, decisivo. Observamos Minerva com resultado forte, mas vocês sabem que eu estou há algum tempo falando qual que é minha menina, né, esqueci essa frase. Enfim, a menina que me faz brilhar os olhos, né, dentre os frigoríficos. Vocês sabem bem quem que é. A Marfrig. Nesse momento, a Marfrig é a minha menina, é a menina que faz brilhar meus olhos. Eu estou hoje... Eu coloquei a Marfrig de novo na nossa carteira semanal. Estou muito otimista para o seu resultado. Tá? Posso quebrar a cara? Claro que posso. Né? A bolsa faz isso com quem fala muito. Mas se eu não falar também, eu não justifico o meu salário. Né? Eu falo porque eu realmente, pessoal, vejo aqui uma perspectiva muito, muito favorável. Mas, Henrique, Marfrig subiu nesse ano quantos por cento? 41%. A Minerva subiu só 9%. A BRF caiu 2%. Não tem alguma coisa errada acontecendo no setor? Minha visão, não tem. Não tem. Por quê?
e aí vamos entrar em fundamento de novo, tá? Marfrig hoje está sendo negociada, depois de tudo isso que aconteceu, a um EV, né, EBITDA projetado para 2021, segundo a Bloomberg, 4,7 vezes. Tá? Está sendo negociada a 4,7 vezes. JBS negocia 5,2 vezes, Minerva 5,3, BRF 5,7. Tá? Então a gente está falando que a Minerva está negociando um múltiplo, né, com um prêmio em relação a Marfrig. Não muita coisa, mas está. Média do setor acima de 6 vezes, porque aí a gente coloca empresa, né, do exterior e elas negociam a um prêmio. A Marfrig, ela está negociando a um desconto, portanto, em termos de múltiplo. Ela está muito melhor posicionada do que a Minerva está. E por que ela está melhor posicionada? Esse caminhão de dinheiro que está sendo injetado na economia norte-americana, né, e é muito dinheiro mesmo, seja através de cheques, né, ou então a vacinação, que também resulta em dinheiro, com a atividade econômica voltando, né, ao patamar natural. A gente observa nesse cenário uma empresa, né, que possui uma exposição grande através da National Beef tendo um resultado muito forte. Aqui no Brasil tem uma pressão com margens, a gente viu isso no resultado da Minerva, apesar de ter sido um bom resultado, devido, né, à apreciação expressiva que a gente viu no custo do gado aqui no país. Lá fora, o ciclo está de fato mais favorável, tá? O ciclo está interessante, a gente tem visto uma demanda forte enquanto o custo controlado. A gente deve ver margens elevadas por lá, o volume também, e as exportações, né? A gente vê a China comprando muito, na própria divulgação da Minerva, vocês viram como é um absurdo conforme o tempo passa e as coisas são demonstradas, né? Havia a perspectiva que a China pudesse passar a demandar menos, né, carne bovina ou qualquer tipo de proteína do país, devido à reconstituição dos rebanhos depois da African Swine Fever, que acabou de fato dizimando os rebanhos por lá. A gente pega dados de março, fevereiro, abril, a gente vê que a situação atual é muito interessante, porque eles estão comprando mais. O resultado de Minerva mostra isso. Né, a exposição à China nas exportações superou 50%. Então, exportando, né, a cada 2 peças que exportam, uma é para a China, outra é para qualquer outro lugar do mundo. Né? Então, a demanda lá, quente, permanece quente. Estados Unidos, demanda quente e oferta com custo controlado. Maravilhoso para a National Beef. Aqui no Brasil, uma pressãozinha de leve, como a gente viu, né, a Minerva conseguiu até entregar um bom resultado mesmo nesse cenário, mas que pode, né, fazer com que essa perspectiva entre os pares justifique uma maior exposição em Marfrig do que uma exposição à Minerva, tá? J. Camargo, sempre presente, né, ali no Twitter. Grande abraço, meu querido. Obrigado por estar aqui na live hoje também. É um prazer te ter aqui. Falando que Minerva tem bem mais desconto. Não, olha, como eu demonstrei aqui, cara, não, né? Se a gente analisar preço-lucro hoje, Marfrig está negociando a 6,6 vezes, a Minerva 9,4. Né? Você pega EV/EBITDA de Marfrig está negociando a 4,7 vezes, Minerva está a 5,3. O que acontece nessa apreciação expressiva de Marfrig foi já colocando no preço esse cenário mais favorável para a empresa, mas que ainda tem espaço para upside quando a gente compara com outros pares. Tá? Vou pegar aqui as estimativas dos analistas para Marfrig. A gente tem um preço-alvo hoje de R$ 24,00. Tá? E, bom, pior estimativa, né, em termos, não pior que o cara tá errado, mas que joga o preço-alvo lá embaixo, é do Santander, tá? O Marcel, ele tem um underperform, é a única recomendação de venda para Marfrig, com preço-alvo em 16,50. A maior é do Credit Suisse, tá? Um relatório do dia 22/4, eles soltaram recomendação de compra, preço-alvo em R$ 26,00, né? Isso implica um potencial de alta ali de uns 30% para o nome. Ainda temos, né, entre outros destaques aqui, o Barclays, né, Benjamin, com uma recomendação de compra também, preço-alvo em R$ 25,00. Enfim, a Isabela Simonato também, que eu conheço, que foi minha chefe no Bank of America, eu vi recentemente, né, sendo vinculados nos jornais, um preço-alvo algo em torno também de R$ 23,00, R$ 24,00. Então é um nome que me agrada, né? Dentro dos frigoríficos, acho que JBS também deve apresentar um resultado muito sólido. Tem um pé atrás com BRF, mas a minha perspectiva para Marfrig é a melhor dos mundos. Veremos no resultado
se estarei enganado ou não, né? Não estou dizendo que eu sou o dono da verdade isso daqui, mas é minha live, é onde eu expresso minhas opiniões, certo? Bom, pessoal, tendo dito isso, vamos começar a falar um pouquinho sobre o que está acontecendo nesse momento, tá? Começar com um breve resumo, né, das principais coisas que aconteceram hoje, algumas notícias que talvez vocês não tenham tido a oportunidade de observar, né, algumas notícias que às vezes passam desapercebidas, mas que são super importantes, né, para essa nossa análise nesse momento de condição econômica do nosso país e também, né, as condições do mercado para a nossa bolsa. Bom, vamos lá. Eu gostaria de chamar a atenção primeiro para dois fatores ligados a commodities de hoje cedo, né? A primeira delas, vocês provavelmente acompanharam o noticiário. Tivemos um ataque hacker, né, cibernético, que foi em cima de uma das maiores empresas de oleoduto, né, nos Estados Unidos, e isso acabou trazendo uma grande insegurança. Parece que um grupo do leste europeu reivindicou, né, ou Estados Unidos descobriu, né, que foi esse grupo que realizou esse ataque cibernético. E foi interessante, né? Criou-se uma expectativa que de repente a gente pudesse ver uma reação mais forte no preço do petróleo. O petróleo que tem sido demasiadamente pressionado pelas condições sanitárias da Índia, que é um grande consumidor devido, né, à expressiva população que possui. Lá os casos ultrapassando os 400 mil, aqueles que eles conseguem registrar, né? Afinal a Índia, vocês sabem que não é um lugar com as melhores condições sanitárias do mundo. Aqueles que eles conseguem registrar acima de 400 mil, né? Já ultrapassou o número ali de 4 mil óbitos por dia, situação muito complicada, pressionou o barril, mas a Europa começou a acelerar. Os últimos dados de PMI mostram isso. Temos observado, né, não só a aceleração da Europa, mas, obviamente, né, com reaberturas e também as vacinações ocorrendo de maneira mais incisivas, né? Até saiu um dado hoje da própria Inglaterra, que eu gostaria de chamar a atenção aqui para vocês. Uma dose da vacina da AstraZeneca diminui o risco de morte por Covid em 80%. A gente fala, às vezes, causou alergia, tal país parou de vacinar, a Europa parou de vacinar por conta dessas alergias, enfim. Pessoal, 80% o risco de morte cai com a vacina da AstraZeneca. 80%. Então, honestamente, assim, se você tem 20 pessoas que tiveram reação, tá mais do que claro que é um custo, mas que vale a pena. Putz, a gente tá falando da Índia morrendo 4 mil pessoas por dia, que a gente ultrapassou esse patamar há pouco tempo atrás. Então a atividade econômica na Europa começa a retomar à medida que a vacinação se acelera e com os dados corroborando que a vacinação, né, pelo menos a vacina da AstraZeneca, possui uma eficácia muito grande, tá? Muito interessante. Então, assim, quanto ao petróleo, Europa puxando positivamente, Índia pressionando, o cenário permanece esse, a OPEP deve elevar aos poucos, né, como tinha anunciado há algum tempo atrás, reajustar aos poucos a sua oferta conforme a demanda cresça também, mas de toda forma o cenário fica mais favorável, tá? E ficando mais favorável, a gente está falando de PetroRio, que tem uma notícia muito importante que eu vou passar em breve, podendo, né, atingir, disparar os patamares que a gente espera. A Petrobras, caso demonstre que no campo, né, de governança não trará nenhum problema, também tem um espaço grande de apreciação, né? A gente está falando de patamar de preço de R$24. Se não tivesse tido aquela interferência, a gente estaria vendo a Petrobras negociando a 32, 33. Então a gente está falando aí do quê? De mais de 30% praticamente de upside para o papel. É muita coisa, né? Muita coisa. Um papel... uma Petrobras subindo 30%, que o índice não subiria. Aí ia embora ali no 130 mesmo, que nem o Sertão Spirit tinha perguntado, né? Então é algo para a gente manter no radar. O ataque cibernético foi algo pontual, não deve fazer preço, mas são coisas que a gente tem que sempre monitorar. Já no campo do minério de ferro, eu não vou falar mais sobre Vale, tá? Porque eu já falei bastante, mas o minério de ferro, né, tinha disparado na quinta passada, na sexta passada, e quem me acompanha nas redes sociais viu que eu postei ontem, né, à noite também, quando eu percebi que o minério de ferro tinha disparado. Chegou a bater o limite de alta nas bolsas chinesas, né, bateu os 10%, parou a negociação, voltou. Parece que eles já tomaram uma medida de contenção de danos, né, limitando o volume negociado a partir dessa madrugada. Mas, enfim, o minério do Porto de Qingdao subiu mais de 8,5%, né? Fechou
ali próximo ao patamar de $230 a tonelada. É um patamar muito expressivo que continua sendo impulsionado pela atividade, né, retomar a atividade econômica dos países, plano de infraestrutura nos Estados Unidos, China comprando há muito tempo, e a gente deve continuar vendo esse cenário. Não há nenhum sinal de mudança nesse sentido. Agora, ficar atento, tá? Não se assustem se a China tomar algum tipo de medida para conter esse avanço nos preços. A gente viu aquela questão de Tangshan, né, que eu alertei vocês, né, que a China tem uma capacidade ociosa, que aquilo não seria justificável, né, para o longo prazo. A Vale bateu os R$90, eu falei, é hora de comprar de novo. E então ela pode interferir em alguns momentos. A China é um país que costuma fazer isso, mas o fundamento vai continuar sendo favorável. Nada que a China possa fazer vai mudar nesse sentido, tá? Porque os países precisam do minério. Não é só o minério que está batendo máxima, o aço está batendo máxima, o cobre está batendo máximas. Enfim, tudo que é relacionado, né, esse processo de retomada, né, incentivos ali para os trabalhadores também, né, gerar emprego, enfim, é um setor que vai continuar sendo beneficiado mesmo, de repente, com taxas de juros começando a subir no mundo, enfim, a demanda vai continuar alta, tá? Agora, outros destaques. Credit Suisse elevou sua projeção de PIB no Brasil para 3,6%, tá? O UBS vê uma normalização a partir de outubro com as vacinas. Tive a oportunidade de ler algumas questões também, né, relacionadas a algumas assets. Parece que a SPX também, se não me engano foi a SPX ou foi a Legacy, elevou a projeção de PIB também para 3,7%, tinha 3%. Então, aqueles reajustes do começo do ano, né, onde muitos bancos, muitas assets jogaram projeção de PIB do país para baixo, começam a fazer o movimento oposto. Agora começa a jogar a projeção de PIB para cima. E isso também é um catalisador para que o fluxo doméstico venha de maneira mais forte. Afinal, quem faz preço, muito preço aqui mesmo, pessoal, é institucional. Claro que pessoas físicas, volta e meia, fazem preço, né, de repente em um ou outro papel, mas em linhas gerais, né, quem manda no mercado ainda são os institucionais, e eles, quando tem uma perspectiva, né, de projeção, enfim, melhor para a nossa bolsa, é super importante também para esse avanço, né, em alguns nomes que estão de fato descontados. Agora, eu estava falando, né, sobre a AstraZeneca. Uma notícia que eu acho interessante a gente abordar aqui é que o Brasil começou a distribuir, né, hoje algumas vacinas da Pfizer. Já tinha vacinado um pouquinho, né, um lote pequeno tinha chego, e hoje distribuiu mais 1.120.000 doses. Tá? Lembrando que o país tem contratado mais de 100 milhões para esse ano e está fechando um contrato para mais 100 milhões que o Queiroga queria, né, que fosse entregue ainda nesse ano. Parece que a Pfizer pediu 1 bilhão a mais do que no primeiro contrato, 100 milhões de doses, mas sinceramente, pessoal, pega o que o governo gastou com emendas parlamentares, gastou com esses acordos para sair o orçamento e para mandar obra para não sei, 1 bilhão de reais. Dá logo esse 1 bilhão de reais para a Pfizer, traz mais 100 milhões de doses aqui para o país, que vai acabar gerando muito mais, né, com a retomada da atividade econômica ocorrendo, certo? Um destaque da sessão hoje, né, eu tinha mostrado para vocês os principais nomes em termos de pontuação, mas quando a gente olha em termos de variação, pessoal, veja só quem foi o destaque aqui. Não sei se vocês conseguiram observar ao longo do dia. CVC subiu 5%, né, batendo os R$25. É um dos nomes que, obviamente, se beneficiam muito com a retomada da atividade econômica, né, e a redução das questões sanitárias, mas teve um ponto que as pessoas talvez não observaram e não entenderam o porquê desse movimento, né? O JP Morgan elevou sua recomendação para CVC de neutro para compra, o preço valia em R$29, né? O que isso implica? Implica num fluxo maior, né, de gringo. JP Morgan um banco, né, para quem não sabe, um banco americano super conhecido, mas que a maioria, né, ali dos clientes, assim como os bancos gringos, possuem, né, uma operação forte com assets internacionais, né, com hedge funds, enfim. Então a CVC se beneficiou muito disso. Tinha fechado a aquisição de 2 empresas, né, na Argentina pouco tempo atrás, né, empresas que a CVC já possuía 40% de participação, comprou mais 60%, tem aproveitado esse momento onde as empresas de turismo têm se prejudicado bastante devido, né, a dificuldade financeira devido à pandemia. A CVC aproveita esse momento para consolidar um pouquinho o mercado, né? Então vai comprando, vai observando oportunidades e o mercado tem gostado disso, né? Parece que a demanda reprisada no país, né, reprimida, enfim, é muito grande.
ao setor aéreo, né, ao setor de turismo como um todo. Começando a ter um pouquinho, né, de esperança, o país começando a vislumbrar uma mudança de alguma maneira devido a essas questões sanitárias, é natural que a gente veja a empresa do setor disparando, o CVC, né, com essa elevação do JP Morgan hoje, então foi o principal destaque do dia em termos percentuais da nossa bolsa, tá? Agora vamos passar então para as notícias corporativas, vou falar de maneira mais rápida, não vou me alongar tanto dentro de cada uma delas, para dar tempo de pegar um pouco de pergunta que vocês enviaram também, tá? Então, primeira delas, a gente teve ontem, né, o Dia das Mães aqui no Brasil e ao redor de todo o mundo. E é interessante, né, porque um ano atrás a gente estava no início da pandemia, o Dia das Mães foi altamente impactado, é um dos feriados mais importantes para o varejo do país, né? A perspectiva dos shopping centers brasileiros era de que uma alta de 370% ocorresse nessas vendas de Dia das Mães em relação ao mesmo período do ano passado. Isso mostra, né? Isso explica muito desse momento, né, que a gente está vivendo. Apesar de não estarmos 100% de volta ao jogo, a situação econômica já é muito melhor. E os lojistas, né, a gente tem visto as operadoras de shoppings também reagindo pouco tempo atrás, né, na bolsa. A gente vê, portanto, perspectivas muito fortes. Claro que a base de comparação era baixa, óbvio que era, mas começa a mudar, né? O cenário começa a ficar um pouquinho melhor nesse sentido, tá? E a inflação de presentes para o Dia das Mães é a mais alta dos últimos 4 anos. Você vê como as coisas conversam, né? A oferta reagindo devido a uma demanda mais forte e o pessoal que estava, né, estacionado aproveita então para reajustar preço sabendo que vai ter uma demanda maior. E o que é interessante, o e-commerce talvez possa ter uma desaceleração natural, a aceleração foi muito forte no ano passado, mas será que as empresas do setor de varejo, né, que caíram hoje mais 4%, 5% devido a essas questões que impactaram principalmente a Nasdaq, não são uma oportunidade? Será que quando a gente vê os resultados, né, do primeiro TRI, do segundo TRI, a gente não vai olhar para esse patamar de preço de via varejo a R$11, Magalu a 20 e pensar, putz, deu oportunidade por bastante tempo, hein? Deu bastante oportunidade e eu não entrei. JBS fez isso, né? Não sei, é uma possibilidade. Eu acho que é uma oportunidade, tá? Vou ser bem sincero. Agora, se semana que vem vai reagir, acho que não. Acho que leva tempo, mas são nomes que eu gosto, tá? A PetroRio informou, né, e aqui eu vou entrar talvez na notícia mais importante nesse momento. A PetroRio informou, né, seus dados operacionais referentes ao mês de abril, né, foram 3.553 barris de óleo equivalente por dia produzidos, né, no mês de abril, uma alta de 0,75 sobre a média diária do primeiro trimestre de 2021. Mas, né, esse volume acabou decepcionando um pouquinho o que o mercado possuía. As vendas, sim, né, o mercado acabou vendo com bons olhos, mas a grande notícia saiu hoje após o fechamento. Tá? Eu vou passar aqui de maneira rápida a notícia publicada pelo Brasil Journal. E eu gostaria de chamar a atenção para que vocês observassem isso. Tá? É algo de fato muito importante para a empresa. A PetroRio anunciou após o encerramento, né, do mercado hoje, que a campanha exploratória, né, de mais um poço no Campo do Povo foi bem sucedida, uma descoberta que adiciona 2.500 barris por dia à sua produção e gera um impacto significativo na geração de caixa da empresa, né? Afinal, o custo marginal da produção será próximo de zero, ou seja, eles produzirem ou não produzirem tem basicamente o mesmo custo, mas vai gerar muito caixa porque vai estar produzindo mais 2.500 barris por dia, né? Então, essa é a notícia. O poço, né, em questão foi batizado por Paul K. Começou a operar na sexta-feira e vai aumentar em 26% o volume de produção do Campo do Povo e em 8%, né, o volume total da petroleira. Hoje, né, possui algo em torno de 33 mil barris por dia. Tá? O payback, para quem não sabe o que é payback, é em quanto tempo esse projeto se paga, né? Quanto eu vou gastar, em quanto tempo o projeto, depois que eu começar a ter retorno, quanto tempo vai levar até que eu fique no 0 a 0, digamos assim, depois de ter gasto, quanto eu vou receber para ficar no 0 a 0. Então o payback da operação virá em 3 meses. Apenas 3 meses depois, a empresa já vai ter pago o investimento feito para, né, extrair esse óleo em questão. Então a PetroRio investiu 11 milhões de dólares para fazer a perfuração, que durou apenas 2 meses, e espera gerar 55 milhões de dólares de caixa já no primeiro ano de operação. Investiu 11 milhões, espera gerar 55 em um ano. Tá?
Então 5 vezes o que ela investiu já só em um ano. O poço deve ter uma vida útil de 5 a 10 anos, obviamente que o ritmo de produção tende a cair ao longo do tempo. O que mais temos aqui de importante, que vale a pena o destaque, cadê? E a descoberta, né, perdão, pessoal. A descoberta veio no momento em que a PetroRio está prestes a consumar o tieback, né, que é a conexão entre o polvo e o campo de Tubarão-Martelo, que ela fez aquisição ali no meio do ano passado, mais ou menos. A operação vai desativar o FPSO de polvo e usar apenas o de Tubarão-Martelo para os dois campos, o que deve reduzir em 50 milhões de dólares por ano os custos operacionais dos dois campos, hoje em torno de 120 milhões de dólares. Então uma baita notícia para a PetroRio, né? E é um dos nomes que está na nossa carteira semanal. E a gente deve ver então uma reação muito forte, né? Eu não diria muito forte, mas uma reação bem positiva para o papel amanhã. Agora sobre Redditor, tivemos duas notícias importantes, né? Primeiro que a empresa fez uma parceria com a Amil e vai começar, né, a oferecer com quase totalidade dos 50 estabelecimentos operados pela empresa, atendendo os beneficiários da rede de seguros, né, da Amil. E uma outra notícia que vale a pena prestar atenção também, né, a SPX do Xavier vai absorver as operações da Carlyle aqui no Brasil, né, em uma ofensiva no mercado de private equity. Basta lembrar, né, que a Carlyle possui uma exposição relevante, a Redditor vai ficar agora, então, portanto, nas mãos da SPX. Uma última notícia que eu gostaria de chamar a atenção também, saiu na sexta-feira essa notícia, né, então já não é tão nova assim, a CSN vendeu 56 milhões de ações preferenciais da Usiminas, reduzindo sua participação direta e indireta para 10% das ações preferenciais. Tá? Ainda vai definir o que vai fazer com esse dinheiro, mas uma alocação, né, que faça mais sentido para o futuro da CSN, dando liquidez, vendendo essa posição em Usiminas no topo histórico. Tá? Então, mais uma notícia aí que chama a atenção, que vale a pena o destaque, que é interessante para a evolução desse mercado no setor de óleo e gás, certo? Agora, pessoal, se me permitem comentar brevemente aqui sobre a nossa carteira semanal e as escolhas que nós fizemos para esse mês. Foram algumas escolhas para essa semana, perdão. É que enquanto estou falando aqui, eu estou pesquisando também a nossa carteira para conseguir passar para vocês. Enfim, fizemos 3 trocas, tá? A semana passada foi uma semana forte. A gente viu, né, na semana passada a nossa carteira subindo 4,6% contra uma alta de 2,37% do Ibovespa. No mês de maio a gente já vê, né, a nossa carteira também subindo um pouquinho mais do que o índice. E em 2021 a nossa carteira, né, subindo mais de 12%, portanto, contra uma alta de um pouco mais de 2% do índice, tá, que tinha até aquele momento. Então a nossa carteira para este mês, para essa semana, pessoal, perdão, a gente fez 3 alterações, né? A gente se beneficiou bastante de alguns resultados da semana passada, principalmente de açaí, né, que valorizou talvez 8% na semana. Retiramos Braskem também, colocando lucro no bolso, e Localiza, 3 posições que nós obtivemos, né, ganhos. E demos entrada nesse momento para BTG Pactual, BR Distribuidora e Marfrig, que são 3 empresas que vão divulgar resultados ao longo dessa semana e nós vemos um potencial interessante para esses resultados, tá? Nós gostamos dos 3 nomes em termos de fundamento para o longo prazo, mas acreditamos que podem também vir acima do consenso e assim fazer com que suas ações reajam positivamente, beleza? Então é isso que eu tinha para comentar. Agora eu vou pegar as perguntas que vocês enviaram. Eu vi que vocês mandaram bastante mensagem e eu não consegui ler tudo, né? Então vou até voltar aqui no chat para não ser injusto com ninguém e pegar as primeiras perguntas primeiro, né? O pessoal que entrou primeiro já mandou a pergunta. Grande abraço para o pessoal da Private Capital aqui também, o Augusto também sempre presente nas lives antes de domingo agora nas Start com Stetter. Minério médio esse ano será acima dos 170 dólares a tonelada. De fato, se isso se concretizar, a gente deve ver uma reação ainda muito mais forte no setor, tá? Henrique, você viu o resultado de Intelbras? Achou interessante? Matheus, eu não vi. Peço desculpas. É um nome que eu não estou acompanhando tão de perto nesse momento, tá? Não consegui ver. Quando anunciar dividendos de quase 20%, é isso aí.
Eu acho que 10 ali faz sentido para Vale, mais que isso eu já acho um pouquinho de exagero. O Carlos falando, né, quando o Brent superar os $70 e houver interferência nos preços, está mais perto dos 20 do que dos 30, Petrobras. Exato, né? Pode ser que o mercado dê esse voto de confiança e depois alguma surpresa aconteça que pressionaria, né, de toda forma. Vamos lá. Resultado de Itaúsa empolga? Renato Farias perguntando. Renato, resultado de Itaúsa normalmente não empolga, meu querido. Não empolga. E por que ele não empolga? Porque hoje no portfólio da Itaúsa, talvez, sei lá, não tenho um valor aqui de cabeça exato, mas eu chutaria algo em torno de 80%, 85% é a exposição a Itaú Unibanco. E toda a holding só divulga seus resultados depois que as empresas controladas divulgam seus resultados. Então, não há surpresas no resultado de Itaúsa, não há surpresa no resultado de nenhuma holding. E é por isso que os resultados de holdings normalmente não fazem preço. Tá? A não ser que alguma coisa seja falada no call, né, de resultados, alguma perspectiva de uma aquisição nova, né, algum tipo de desinvestimento, aí sim pode ser que a gente veja uma reação. Mas normalmente isso não costuma acontecer. Tá? O pessoal falou bastante aqui de Itaúsa. Estou vendido em BOVA11 para fazer caixa. Hora de recomprar. Olha, estar vendido em BOVA11 não é uma má estratégia. Tá? Não é porque eu acho que o índice vai subir que eu acho que estar vendido pode estar enganado. Assim, eu acho que é uma estratégia interessante, por sinal. Mas, por que, né, eu acho isso? Assim, é a melhor instrumento para você estar shorteado em alguma coisa, se financiar para estar comprado em outra, né? Então, eu olharia mais nessa perspectiva do que o que eu preciso estar comprado para estar vendido em BOVA11. Tá? Então, o que eu preferiria? Henrique. Medo de vender banco, hein? Nesse momento. Que medo de vender banco depois dessa demonstração que a gente viu hoje. O resultado de Banco do Brasil, eu gostei, eu achei interessante. Surpreendeu todo mundo no mercado, veio muito melhor que todo mundo imaginava. Bradesco também, Bradesco um baita de um resultado. Itaú, achei xoxo, achei um resultado que não me agradou. Enfim, eu prefiro, é melhor estar vendido em BOVA11, tá? Fica aí a lição, tinha muita gente vendida em BID 11 e passou muito calor, né? Então é melhor estar vendido em BOVA11 e estar comprado em setores que vão outperformar. Semin sobe na mesma proporção que Vale. Cara, Semin o pessoal está trabalhando com um target ali na casa de R$13,50, R$14. A gente está também com 13, se não me engano 13 para Semin. Eu prefiro estar posicionado em Vale hoje, pela robustez. Tá? Mas é um nome que deve se beneficiar bastante. É um nome que talvez possa reagir de maneira mais forte, mas que vai precisar demonstrar, exatamente como o pessoal disse aqui, né? O Victor Buarque comentou exatamente isso, né? A Vale está todo mundo já imaginando e tendo convicção do que vai acontecer. Eu acho que a CSN Mineração precisa demonstrar que vai também, né? É claro que vai ter resultado muito forte, agora que vai conseguir aproveitar esse momento para dar um passo adiante. Eu acho que esse que é o ponto, tá? Brasil é call sempre, o que preocupa é a tensão entre Austrália e China. Assim, exato, o Brasil é um call sempre, mas honestamente, essa briga entre Austrália e China não é ruim pra gente não, viu? Deixe os dois países brigando, porque grandes fornecedores de proteínas e de minério do mundo somos nós e eles, né? Nós e a Austrália. E a China é quem mais compra. Se eles não estiverem comprando da Austrália, vão comprar do Brasil e vão pagar mais caro, tá? Então deixa brigar, porque a gente sempre tem que se ferrar e não os outros, né? Pandemia. E a Austrália também, não é que vai se ferrar, né? A condição de vida do pessoal é 1 bilhão de vezes melhor que a nossa. Deixa a gente respirar um pouquinho aqui. Pandemia foi ruim para o pequeno empreendedor, a economia externa está aquecida. Exato. E aí mora um ponto que eu abordei bastante, né? O pessoal que acompanha há algum tempo, o Matheus mesmo acompanha, deve se lembrar disso. Pandemia foi ruim, claro, péssimo para os negócios, mas abriu muita oportunidade de consolidação. Então, ficar atento a setores que se beneficiam desse tipo de oportunidade, tá? Setor que vai se consolidar muito depois dessa pandemia: educação, saúde, farmacêutico,
Vestuário. Pessoal, você pega Renner, pega C&A, pega Marisa, se você somar todas elas possuem uma participação muito pequena no mercado vestuário. Eu não tenho o número de cabeça, eu vi esse número recentemente, mas é uma participação muito pequena. É um mercado ainda muito pulverizado, né? Aquelas lojas de bairros que vendem roupas, isso ainda tem uma presença muito importante aqui no nosso país. O que isso representa? Essas lojas prejudicadas pela pandemia, né, com as portas fechadas, alguém vai se beneficiar desse cenário. Né? E quem serão essas empresas? Essas grandes que eu acabei de citar. Então, ficar atento, tá? Pode ser interessante, sim, um posicionamento para longo prazo, buy and hold. Essas empresas, na minha visão, estão descontadas. Frango dos Estados Unidos disparando. Boa, Marfrig. A Marfrig, beleza, vamos lá. Meninas dos olhos de ouro. É isso aí. Tava tentando lembrar, eu não tava conseguindo lembrar essa frase. Putz. Bom, Renan Bento, desalavancagem preponderante para a Marfrig, otimista para o resultado. É isso aí. A empresa se desalavancando, a National Beef ficou barata, né? Interessante isso. A Lud também comentou aqui, prefiro o mesmo Marfrig dentre as outras do setor. Boa, Lud. Henrique, e a B3 vai destravar? O resultado foi forte, disparou, né, na sexta-feira. Foi, de fato, o nome que fez com que o índice andasse, né, subisse aqueles 1 e poucos %. Agora, o cenário permanece positivo. Pode sentir um pouquinho a dificuldade de apreciação em momentos mais negativos para a empresa do setor financeiro, mas é um nome que me agrada, tá? Eu gosto bastante de B3 já há algum tempo, vocês sabem disso. Boa noite, Karine Salé. B3 com desdobramento sobe? Não, eu não vejo desdobramento fazendo muito preço, tá? Putz, pessoal, vocês mandaram muitas mensagens aqui. Cash 3 versus Bova. É arriscado, tá? Cash disparou muito. Eu prefiro não estar vendido em Bova para estar comprado em cash, tá? Eu prefiro. Porque eu acho que há uma... Nesse momento que a gente está vendo, né? Hoje as empresas de tecnologia sofrendo bastante. Há um espaço para uma realização grande para Melius. E pode ser sustentado. O Bova 11 pode não cair junto, porque a gente está vendo mineradoras, a empresa de petróleo e os bancos querendo reagir, né? Iron Ore parece que já está subindo novamente. É lua, pessoal. Mineração, por favor. Darcy, eu comentei muito sobre mineração no começo. Tudo bem, você não estava, mas quando terminar aqui eu vou postar esse vídeo, tá? Eu vou postar aqui no IGTV, vou subir a live para o YouTube. Então confira depois novamente aqui o comecinho da live. Eu falei bastante sobre isso, tá? 400% por ano, nem em opções eu faço isso. Eu não sei de onde que surgiu esse papo, mas é isso. Soja 3 ainda não posso comentar, Augusto, peço desculpas. Brasil Agro, Sapo Eduardo, é um nome que a gente tem na carteira, a gente gosta, tá? A nossa análise completa está na nossa carteira de Small Caps, dá uma olhadinha lá depois, mas a gente gosta há algum tempo, nos beneficiamos muito dessa alta de mais de 50% no mês passado, tá? Pessoal, eu sei que vocês mandaram muitas perguntas, mas eu vou encerrando a live por aqui. Estou um pouco cansado também, segunda-feira braba, tem mais 4 dias pela frente. Gostaria de agradecer a presença de todos mais uma vez. Lembrá-los que essa live ocorre todos os dias, todas as segundas-feiras, às 20 horas. E o Morning Call todos os dias, às 8h50, né? Eu entro mais ou menos às 8h50, o Beirute já começa às 8h40, o nosso Morning Call no Instagram da Guide Investimentos. Espero que vocês tenham gostado. Hoje a live diretamente aqui da Guide. E é isso então, pessoal. Obrigado pela presença de todos e teremos mais amanhã de manhã, semana que vem, enfim, enquanto tivermos saúde estaremos aqui. Uma boa noite a todos, boa semana, bons negócios e até mais. Tchau, tchau.